Graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidá-los a abrir a Escritura no livro do profeta Amós, no capítulo 7. Nós leremos os versos 10 ao verso 17. Amós 10, verso 10 ao verso 17. Nós faremos a leitura e, na sequência, faremos uma oração, pedindo ao Senhor que nos ajude, nos ilumine, nos fortaleça nesse tempo de exposição das Escrituras. Façamos a leitura todos, irmãos, acompanhando com atenção, reverência, que é própria da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: Então, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra, em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é santuário do rei e templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levada cativo para fora de sua terra. Até aqui o texto sagrado. Eu queria convidar você mais uma vez a fechar seus olhos, para que a gente suplicasse ao Senhor ajuda. Oremos. Senhor, nós precisamos do Senhor. Sem Ti nada nós podemos fazer. E o fato de levantarmos as nossas vozes, reconhecendo isso e clamando por Tua ajuda, requer de nós humildade, reverência e saber, Deus, saber que toda a realidade, toda a revelação, toda a iluminação vem do Senhor. Portanto, se o Senhor não falar conosco, sairemos daqui vazios. Sairemos daqui sem o alimento da nossa alma. Por isso, Senhor, fala conosco, fala com o Teu povo, desobstrui os ouvidos, amolece os corações, de sede e desejo por aprender mais de Ti, de modo que desejemos cada vez mais a Tua palavra, Senhor. Ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Por isso, fale conosco. É a nossa oração, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, no século XIX, um médico chamado Ignaz Semmelweis percebeu que no hospital em Viena, muitas mulheres morriam depois do parto. Mas não por falta de atendimento, mas por causa do próprio atendimento que elas recebiam dos médicos. O que acontecia era que os médicos e os estudantes saíam da sala de autópsia e prontamente já iam fazer o atendimento nas pessoas que estavam grávidas, estavam ali para dar à luz. E o que acontecia é que eles levavam a própria contaminação do atendimento da autópsia para o atendimento das mulheres grávidas. No entanto, quando esse médico, Semmelweis, ordenou a lavagem das mãos, coisa simples, coisa muito simples, a mortalidade caiu drasticamente. Foi exponencial a queda da morte. Mas, em vez de receber essa advertência com humildade, muitos desses médicos e estudantes reagiram com resistência. Porque, na verdade, a verdade era muito incômoda. Aqueles que estavam ali para curar as pessoas estavam levando a morte nas suas próprias mãos. Em Amós 7 a gente vê algo bem semelhante. O profeta expõe o pecado do povo que amava a mentira e queria protegê-la de qualquer custo. E assim como aqueles médicos resistiram à verdade,
que os desmascarava, Israel, por meio do seu sacerdote principal, também resistia à palavra de Deus. E é justamente aqui que está o perigo. Quando a religião, portanto, não se submete à palavra do Senhor, ela passa então a rejeitar a única voz que pode salvá-la, que pode fazer sentido, que pode curá-la, que pode trazer valor para ela. E eu digo religião porque todos nós temos uma religião. Tá? Religião não diz respeito apenas ao que adoramos, mas também ao lugar onde nós colocamos a nossa confiança, a nossa segurança e a nossa esperança. Portanto, a grande pergunta não é se você tem uma religião. A grande pergunta é se ela está submetida à palavra de Deus. Certamente você é religioso, certamente você tem anseios religiosos, certamente você tem práticas religiosas, e a grande pergunta é justamente essa. Seja ela qual for a sua religião, ela está submetida à palavra de Deus, está submetida à verdade, ela se submete à autoridade da verdade. Portanto, o tema da minha mensagem é esse. Submeta a sua religião à palavra de Deus, seja ela qual for. Seja ela qual for. Você pode se dizer reformado, presbiteriano, calvinista. Se esse conceito não está submetido às Escrituras, não tem valor algum. Mas para a gente entender o nosso texto, a gente precisa rapidamente passar pelo contexto onde esse texto se encontra. Nos dias de Jeroboão II, nós sabemos que há dois Jeroboões, né? O primeiro vive muito tempo antes desse Jeroboão, aqui no caso é o Jeroboão II. Israel vivia um tempo de muita prosperidade. E vale dizer que, nesse período, Israel já havia separado do Reino do Sul. Havia dois reinos na terra de Israel. O Reino do Norte, conhecido como Israel, e o Reino do Sul, conhecido como Judá. E o Reino do Norte passava por um tempo de expansão territorial, riqueza. E essa força, essa prosperidade produziu um sentimento de falsa segurança. E o clima era um clima, de fato, de autoconfiança. Denunciado, por exemplo, em Amós 6. Ali os homens são demonstrados sentados nas suas redes, regalando. O texto mostra que eles construíam instrumentos musicais e cantavam, e não se preocupavam com a sua condição espiritual. Ao mesmo tempo, em Israel, no Reino do Norte, havia muita atividade religiosa. Gilgal, Betel, Beceba, todos esses locais de religiosidade. Portanto, o problema não era a falta de religião. Havia muita atividade religiosa no Reino do Norte. O que o livro mostra é que o problema era a falta de submissão à palavra do Senhor. Isso é denunciado no capítulo 5, onde o próprio profeta faz um contraste entre buscar o Senhor e ir a Betel, onde ficava o templo principal do norte. Não recorram a Betel, o templo do norte, recorram ao Senhor. Ao contrário de, por exemplo, Oséias, que denuncia a idolatria do povo, aqui o problema é a própria religião do povo. É a própria religião vigente. Eles não estavam adorando outros deuses. Eles estão adorando a Deus conforme dava na cabeça deles. E é nesse contexto que Amós 7, do 10 a 17, deve ser lido. O confronto entre Amós e Amazias, o profeta do sul e o sacerdote do norte, não é apenas um choque entre dois homens, mas um choque entre duas autoridades. De um lado, a palavra do Senhor, do outro lado, uma religião moldada por interesses humanos. E quando a religião deixa de se submeter à palavra de Deus, até aquilo que parece mais sagrado é alvo do juízo de Deus. É alvo do juízo de Deus. Esse texto serve de alerta para nós, porque nós também corremos esse risco. O de cultivar uma religião apegada a aparências, mas sem submissão verdadeira às Escrituras, sem submissão verdadeira ao Senhor, apenas aparentemente, apenas usando a palavra para validar aquilo que nós fazemos. Mas como nós podemos, então, submeter a nossa religião, ou a sua religião, à palavra de Deus? Em primeiro lugar, dos versos 10 ao verso 13, o texto nos mostra que nós devemos rejeitar a religião que resiste à palavra do Senhor. Toda prática religiosa que resiste à palavra do Senhor, nós devemos rejeitar. Em primeiro lugar, porque ela distorce a palavra de Deus. Nós vemos isso no verso 10, verso 11. Mas antes da gente iniciar uma explicação desses versos, eu preciso rapidamente mostrar para vocês o contexto desse texto aqui, contexto próximo. Do capítulo 7, do verso 1 até o verso 9, nós temos uma profecia
em forma de simbolismo. E ali o profeta Amós diz para o reino do norte: acabou o tempo de vocês. Chegou o tempo, vocês serão exilados. A título de informação, no profeta Amós que nós começamos a ver Deus ventilando a ideia do exílio. É aqui, no profeta Amós, que então Deus começa a falar sobre o cativeiro, vocês serão exilados. E aí no capítulo 7, do verso 1 ao verso 9, nós vemos esse tema. E ali o Senhor diz que o Senhor se voltaria contra a casa de Jeroboão e que Israel seria exilado. O Senhor se voltaria contra a casa de Jeroboão e Israel seria exilado. Essa narrativa, portanto, que nós acabamos de ler, é uma justificativa, é uma demonstração do porquê que isso vai acontecer. É justamente, o profeta Amós está mostrando por que isso vai acontecer. Vejam agora o que vai ser descrito. Vejam agora como isso vai ser elucidado. Vejam bem a postura daquele que deveria ensinar a palavra de Deus, como ele se porta. Então, Amazias, nos versos 10 ao verso 13, é apresentado como sacerdote de Betel. O que isso quer dizer? Ele é representante da religião oficial do Reino do Norte. E o texto mostra que, ao recorrer ao rei e tratar Betel como o centro do reino, ele mostra que a religião está frontalmente ligada ao poder e à autoridade real do monarca de Israel. E o sacerdote ele acusa o profeta Amós de algo muito sério. Ele diz, ele está conspirando contra o rei. Mas veja, isso é mentira, porque esse termo, conspiração, remete a uma organização política. O Reino do Norte foi muito comum, durante todos os reinados, conspiração políticas para derrubar o rei, para tirar um e colocar outro. E esse termo evocava esse sentimento. Qualquer pessoa que ouvisse o termo conspiração política ficaria surpreso. E justamente o que Amazias está fazendo, mostrando para o rei, é que Amós está conspirando, sendo que é mentira. Amazias, então, transforma a mensagem profética em uma ameaça política e faz Amós parecer inimigo da coroa. Essa postura ainda fica mais ainda evidente quando ele diz: a terra não pode sofrer essas palavras. Em vez de receber essa palavra como revelação divina, ele a trata como algo intolerável, ameaçador, revelando que no seu coração ele já não mais submetia ao que Deus dizia, ele distorcia o que Deus dizia. Além disso, Amazias mistura a verdade com a mentira. Ele mantém o anúncio do exílio, mas distorce o juízo contra Jeroboão. Como eu disse no verso 9, é o Senhor que se levanta contra a casa de Jeroboão. O texto deixa muito claro, é Deus que está se colocando contra o rei. Aqui, porém, Amazias omite que Deus está fazendo isso, ele coloca isso sobre Amós, e faz parecer que Amós está diretamente contra o rei. Mas a Escritura mostra muito claro, está lá em 2 Reis 14, 29, que o rei Jeroboão não morre à espada, ele morre de velhice. O que Amazias está fazendo aqui é misturando a verdade com a mentira. De fato, Deus está contra ele, mas Deus não disse que mataria ele. Disse que ele se levantaria contra a casa dele. Certamente a casa dele foi levada para o exílio, mas ele morreu de velhice. Então, Amazias preserva parte da verdade, mas reformula essa verdade para desacreditar o profeta. No entanto, a maior distorção do sacerdote do norte é teológica. Porque ele reduz a palavra de Amós a meras palavras humanas. Ele diz, assim diz Amós. Enquanto, na verdade, nós sabemos que quem dizia era o próprio Deus. Ele evita o centro da questão. Aquelas não eram palavras nascidas da imaginação do profeta, mas palavras de juízo vindas do próprio Deus. Em outras palavras, Amazias não estava rejeitando apenas Amós, ele estava rejeitando a palavra do Senhor, e ele estava procurando acomodá-la a uma leitura que protegesse a falsa religião do norte. Mas a falsa religião também não apenas distorce, ela ameaça aqueles que buscam falar a verdade. Ela não apenas torce a Escritura, distorce a palavra de Deus, mas ela também se volta contra aqueles que falam a verdade. Verso 12, então Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá e ali come teu pão, e ali profetiza, mas em Betel daqui em diante já não profetizarás. Veja, e diante da distorção e da redução da palavra de Deus à palavra de homens, qual é a consequência lógica? É o silenciamento da palavra que incomoda. Eu não sou obrigado a ouvir isso, não é isso que a gente pensa? Eu não sou obrigado a ficar ouvindo isso. Sai daqui.
Vale notar que a ordem não parte de Jeroboão, porque se ela viesse do rei, certamente viria com um preâmbulo real. Assim diz o rei de Israel, vai embora daqui. Aqui, porém, é o sacerdote que toma a iniciativa, mostrando que a rejeição à palavra não se limita à distorção, mas avança também para a tentativa de controle e silenciamento. O verso 12 é composto por uma sequência de ordens. Mas antes de analisar as ordens, é bom a gente se deter um pouquinho aqui sobre o termo vidente, porque causa algum tipo de estranhamento. Como assim? Um profeta de Deus, um profeta enviado por Deus, é chamado de vidente? Veja, o termo aqui pode ser entendido de forma depreciativa ou não. Eu acho que não é entendido de forma depreciativa. O que tudo indica, o sacerdote se reconhece que Amós é um profeta, e o próprio profeta é apresentado em todo o livro dele, tendo visões. Mas, a título de curiosidade para vocês, em Israel, os profetas do norte eram conhecidos como profetas. Tá? Daqueles que falavam em nome de Deus no reino do norte eram conhecidos como profetas. No reino do sul, eles eram conhecidos como videntes, ou seja, aqueles que tinham visão. Isso fica muito claro, por exemplo, no livro de Isaías, onde o profeta Isaías recebe visões. Isaías era conhecido como um vidente também. Então, aqui, o sacerdote não está tratando, não está chamando ele de forma depreciativa. Ele está chamando, você é profeta, você é vidente. No entanto, a despeito do título, a proposta que Amazias faz com Amós, sim, é depreciativa. É muito depreciativa. Primeiro, Amazias manda Amós ir embora e fugir para Judá. Capítulo 1, nós vemos que Amós, ele era natural do reino do sul, de uma cidade chamada Tecoa, próximo a Jerusalém. Ele fala, volta para Judá. Como o profeta era no reino do sul, essa ordem sugere que ele poderia lá encontrar acolhimento e aceitação. O ponto aqui não é proibir toda atividade profética, mas afastar ela de Israel. Isso estava incomodando o reino do norte. Além disso, Amazias acrescenta, vai para lá e come o teu pão. Ele está insinuando que Amós age por interesse, como alguém que profetiza e busca sustento, aceitação, benefício próprio. Assim, para esconder a rejeição dele à palavra de Deus, o sacerdote procura desqualificar o mensageiro. Você age por interesse? Vai para lá, vai comer teu pão lá. Como se ele dissesse, para de perturbar a gente aqui, vai ganhar teu dinheiro lá. Mas a rejeição vai além. Amazias também determina o que Amós não pode fazer. Em Betel, daqui em diante, enfaticamente, você já não profetizarás. O ponto central aqui não é apenas que o profeta volte para Judá, mas que ele deixe de perturbar Betel, o templo do norte, Israel e a sua religião. O sacerdote, valendo da sua autoridade, ligada ao santuário estatal, proíbe o exercício profético no principal templo do norte. A palavra de Deus não era bem-vinda ali. O que vemos aqui, meus irmãos, portanto, é uma rejeição oficial. Aqui, aquele que deveria prezar pela palavra de Deus diz, nós não queremos ela aqui. Oficialmente, nós não queremos. Vai embora daqui. E ao silenciar a palavra profética no principal templo do norte, Amazias, então, cala a única palavra que poderia trazer vida para o povo. Mas Amazias não apenas manda ele embora, Amós embora, ele revela a razão, e a razão é assustadora da sua proibição. Porque é santuário do rei e templo do reino. A gente espera que um sacerdote justifique suas ações pela palavra de Deus, firmado pela palavra de Deus. Mas aqui a justificativa é política, não espiritual. Ao chamar Betel de santuário do rei e templo do reino, Amazias mostra que o culto em Israel estava subordinado aos interesses dos homens. A justificativa aqui é humana. Amazias mostra que aquele culto, então, busca agradar os homens. E veja, Betel, que quer dizer casa de Deus, que na história da redenção foi um lugar marcado pela revelação divina, onde Deus falava com o homem, agora é tratada como um instrumento de validação do desejo humano, da autoridade real. Veja, o sacerdote sequer menciona o Senhor. O templo, que deveria ser um lugar de adoração, estava a serviço do homem. Veja, quando a religião passa a servir ao poder e os interesses humanos, a palavra de Deus se torna uma ameaça. E o profeta precisa ser silenciado. A gente sabe que Amazias representa a religião do norte. Ele, como se fosse um fator comum da religião do norte, marcada pela resistência à palavra do Senhor e pela distorção em benefício próprio. Mas esse movimento
não para por aí, ele avança e quer calar a palavra profética. Mas o que mais nos chama a atenção nesse texto é que a resistência de Amazias e de Israel não é uma rejeição total. Eles ainda alegavam servir Yahvé, mas faziam isso por meio de uma distorção interesseira. Eles torciam, eles procuravam validar suas ações, distorcendo a palavra. E acredite, meus irmãos, a gente faz essas coisas muito mais do que a gente gostaria de reconhecer. Muito mais. Primeiro, a gente distorce. E a distorção mais comum é reduzir a palavra autoritativa de Deus à mera opinião humana. Mas quando que a gente faz isso? Quando a gente vê isso na prática? Quando a gente é confrontado, por exemplo, claramente pelas Escrituras, pela palavra de Deus, mas ao receber essa confrontação, a gente fica procurando opiniões divergentes, não para conhecer melhor a palavra, mas para acomodar e aliviar o peso daquilo que Deus já deixou claro nas Escrituras para você. A gente fica caçando opiniões, e a gente começa a tratar a Escritura como opinião. Deixa eu ver o que fulano diz. Mas veja, está claro. Está claro, não faça isso. Ou está claro, faça isso. E você já entendeu claramente que Deus falou contigo. Mas aí você fica, ou ainda mais hoje com o advento da internet, você vai procurando. Como eu disse, não para saber mais, mas para aliviar aquilo que Deus já deixou claro em seu coração. Mas também a gente distorce quando a gente começa a acreditar em promessas, ou cria promessas nas Escrituras, de que Deus nunca prometeu. Quando a gente começa a achar que tudo na nossa vida tem que dar certo. Mas onde que a Escritura disse isso? Quando a gente começa a atribuir a Deus coisas que Ele nunca disse que faria, e a gente inconscientemente ou conscientemente passa a viver à luz dessa pseudo-verdade, como se Deus tivesse que validar aquilo que nós achamos que deveria acontecer. Nós distorcemos. Mas o que fica evidente em tudo isso é que tanto no acréscimo, quanto no decréscimo, quanto na distorção, o que acontece em nosso coração é o desprezo pela palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é rebaixada à mera opinião humana, meus irmãos, o passo seguinte, e não demora, a gente também começa a resistir ao mensageiro. E eu chamo isso de cortina de fumaça. Cortina de fumaça. Foi exatamente isso que Amazias fez. Em vez de lidar com o conteúdo da mensagem, ele procurou ameaçar e desmoralizar o mensageiro de Deus. Para fazer o quê? Para proteger a religião que lhe trazia privilégios e status. Ah, meus irmãos, isso acontece mais do que a gente gostaria de admitir. Quando a gente deixa de considerar a palavra autoritativa, passamos a atacar aquele que a anuncia. Eu tenho adotado uma prática, nas visitas que eu tenho feito, eu sempre faço um preâmbulo. E a primeira parte do meu preâmbulo é contar essa pequena história. Eu falo o seguinte: olha, uma visita pastoral, a atividade pastoral é semelhante à atividade do médico. Porque ambos estão ali, foram chamados para tratar de pessoas, um aspecto mais material, da saúde, né? E outro, de fato, espiritualmente falando. Mas ambos são chamados para tratar de doenças também. No entanto, o médico tem muito mais vantagens do que o pastor. Porque normalmente as pessoas procuram os pastores, os médicos, porque já se sentem mal com aquela doença e querem se ver livres delas. E isso é uma vantagem. As pessoas já procuram, falam até o que não tem, né, na verdade. Elas fazem aquela pesquisa na internet, já chegam às vezes com diagnóstico, já facilita bastante para o médico. No entanto, o pastor normalmente não é procurado, mas ele vai até o paciente. E quando chega lá, sabedor que há doenças a ser tratadas, normalmente os pacientes escondem as doenças, porque amam essas doenças. E muitas vezes, ao tratar dessas doenças, o pastor é mal interpretado, é mal visto e até mal quisto. E eu falo, eu estou dizendo isso porque provavelmente tocaremos em algumas doenças, eu quero que a gente continue amigo. Eu deixo bem claro, vamos tratar de doença, mas que fique bem claro, você não precisa protegê-la de mim. Não precisa. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas atacam o mensageiro.
Atacam aqueles que estão ali para cuidar delas. E veja, a marca de um coração endurecido é justamente esse. Ele não enfrenta a palavra, mas levanta suspeitas contra aqueles que estão trazendo ela. E tudo isso para proteger o seu pecado. Farei exatamente a pergunta que o pastor de vocês fez. Qual é a sua reação, portanto, ou sentimento, quando alguém procura te exortar por meio da palavra? É uma pergunta que a gente precisa se fazer, meus irmãos. Mas veja, isso não começou em Amazias. Em Amós 2,12, nós vemos o povo dizendo aos profetas: não profetizeis aqui. Isso era a marca de Israel. O mesmo coração que não queria ser tratado pela palavra, cedo ou tarde, então, começa a resistir àquele que aplica. Mas a religião, que se submete à palavra do Senhor, faz justamente o oposto, meus irmãos. Ela recebe com humildade a correção de Deus e se alegra com o tratamento que a verdade traz e valoriza aqueles que se expõem para aplicar a palavra de Deus à sua vida. A verdadeira religião faz justamente o contrário, ela não resiste. E ela faz isso como? Aceitando humildemente as Escrituras, submetendo a ela e abraçando aqueles que ministram essa palavra. A falsa religião faz justamente o contrário. Ela distorce a palavra. E a consequência lógica disso é tratar aqueles que estão ministrando essa palavra como inimigos. Meus irmãos, mas vale dizer que eu, como mensageiro da Escritura, da palavra de Deus, eu preciso reconhecer que eu não sou um bom mensageiro. Certamente aqueles que ensinam sofrem da má comunicação. Nós não somos perfeitos naquilo que entregamos e muitas vezes a nossa mensagem ela é carregada de ruídos, sim. Mas a pergunta que não quer calar, e Cristo? E Cristo teve falhas ao entregar a mensagem? E é justamente na pessoa do Salvador que esse pecado encontra o seu auge. Na parábola dos lavradores, depois de rejeitarem os servos, os homens então procuram matar o próprio filho da vinha, do dono da vinha. Isso mostra que, no fim, o problema não é o mensageiro. Não é o mensageiro, mas a própria voz de Deus que esse mensageiro carrega. Cristo foi rejeitado porque o coração humano não quer se submeter ao Senhor. E se a graça não nos vencer, meus irmãos, nós também rejeitaríamos o próprio Cristo para não ter que abandonar o nosso pecado. Se a graça não nos convencer, não amolecer o nosso coração, nós crucificaríamos o Salvador. Tudo isso para acomodar o nosso pecado, para proteger a nossa falsa religião. Mas Cristo, meus irmãos, não foi apenas um mensageiro fiel, sem erro, aquele que transmitia com exatidão as Escrituras, aquele que falava de fato ao coração, aquele que sabia de todas as coisas, aquele que prescrutava o coração. Ele não era apenas um mensageiro fiel, ele também era o ouvinte fiel. Ele também se submeteu perfeitamente à vontade do Pai. E onde a gente resiste à palavra, ele obedeceu prontamente e até o fim. Onde nós fugimos da verdade, ele a abraçou plenamente. E fez isso para salvar pecadores como eu e como você. Por isso, em Cristo, há perdão para a nossa resistência e poder para uma vida transformada, um poder para abraçar a palavra quando ela nos confronta. Nele, a gente aprende a viver a verdadeira religião. Aquele, então, que se submete à palavra de Deus, tem Cristo como seu Senhor. E encontra nele forças para abraçar a palavra como ela é, sem distorcer. Mas isso nos leva a um segundo ponto. Como submeter a nossa religião à palavra de Deus? Além de rejeitar a religião que resiste à palavra, nós precisamos reconhecer a autoridade da palavra. Reconhecer que a palavra vem do Senhor. Porque a sua origem não é humana, ela é divina. Nós vemos isso aqui no verso 14 e 15. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro, colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Veja, claramente Amós faz dois movimentos aqui. Primeiro ele diz quem ele não é, e depois mostra que de onde vem essa autoridade. E veja, ao negar ser filho de profeta e profeta, a grande questão aqui é saber se ele está negando ser um profeta de forma absoluta, ou se ele está negando ser profeta de forma profissional.
E à luz da acusação de Amazias e do fato de que Amós já vinha profetizando, o mais provável é que ele está negando ser profeta profissional. A segunda negação reforça isso. Ele diz, eu não faço parte de um grupo institucionalizado de profetas. Em outras palavras, a sua vocação não procedia de carreira, de tradição profética ou interesse financeiro. Quando Amós, então, menciona as suas ocupações, ele está reforçando justamente isso. E o texto hebraico aqui, ele não tem verbos. Tá? E aí tem uma discussão se ele está falando isso no passado ou se ele está falando no presente. Provavelmente ele está falando no presente aqui. Ele está dizendo, olha, eu estou profetizando, mas eu não vivo disso, porque a minha profissão é colhedor de sicômoros e boieiro. Ele mostra que ele não depende da profecia para viver como o sacerdote está acusando ele. Eu não preciso disso. A sua avaliação está equivocada. E aí, depois de dizer o que ele não é, ele vai dizer por que ele está fazendo o que ele está fazendo, por que ele está profetizando. Ele passa a mostrar positivamente de onde vem a sua autoridade, e ele afirma que foi o próprio Senhor que o tirou da sua ocupação, soberanamente. Afinal, quem gostaria de falar para um povo que não quer ouvir? É como se ele dissesse, por que você acha que eu estou aqui? Você acha que eu estou aqui porque eu gosto de sofrer? Não, foi o próprio Deus que me tirou de lá, das minhas ocupações, e me trouxe para cá soberanamente. E aqui, possivelmente, ele está fazendo uma alusão a Davi, aquele que foi tirado de trás do rebanho e levantado por Deus para cumprir um propósito no meio do povo. E o que ele está querendo dizer, mais ou menos, é se Israel reconheceu que Deus podia ter levantado um rapaz lá de Judá, lá do interior de Judá, e transformar ele num rei, eles também deveriam reconhecer que Deus poderia ter tirado um homem lá do sul e levado ele para o norte para falar aos ouvidos deles e confrontar eles. Portanto, eles deveriam ouvir também. Mas aqui há um contraste muito legal de se ver, e intencional. Enquanto o sacerdote está dizendo para Amós, olha, vai para o sul, volta para lá, e ele está dizendo, olha, é Deus que está me enviando para cá. É Deus que está mandando eu profetizar a vocês. E o ponto alto está justamente aqui. Amós não foi enviado a qualquer povo, mas aquele que ainda era chamado o meu povo Israel. Meu povo Israel. Mas o que esse texto nos ensina, meus irmãos? Às vezes, a gente ouve algo assim, eu já cansei de ouvir. Olha, fulano não está ouvindo, mas se o pastor vier aqui falar, ele vai ouvir. Mas o que está por detrás dessa afirmação, meus irmãos? Dessa ideia de que é muito comum as pessoas falarem na vida cristã. É a ideia de que a autoridade depende principalmente de quem fala. De quem fala. Só que no nosso texto é justamente o contrário, meus irmãos. Justamente o contrário. Amós não tinha validação da elite do norte. Para vocês terem uma ideia, nesse período, como a prosperidade era muito grande no Reino do Norte, o Reino do Norte tratava o Reino do Sul como uma ralé. Era uma nação de colhedores de sicômoro, de criadores de gado. Eles eram vistos como pessoas humildes. E veja, Amós não tinha validação porque ele era do Sul. Ele não tinha status, ele não tinha prestígio, ele não tinha pedigree religioso. Mas tinha algo muito maior. O próprio Deus o havia tomado e o enviado. Isso significa o quê? Que a sua autoridade não estava no reconhecimento humano, mas no chamado de Deus. Por isso, quando a palavra de Deus está sendo realmente anunciada, ela realmente deve ser ouvida, meus irmãos. Ainda que venha por meio simples e sem brilhos, que tantas vezes a gente admira. E veja, em tempos de congressos, conferências e muito personalismo, até mesmo no meio reformado, a gente precisa parar para pensar. A quem a gente atribui autoridade? Seja sincero, meus irmãos. Você ouve uma mensagem por causa da forma que ela é transmitida, por causa do nome de quem prega, ou porque você reconhece que nessa mensagem, carregada da Escritura, nela é carregado a própria autoridade do próprio Deus. Se pergunte isso. Por que você dá ouvido às Escrituras? Porque A, B ou C fala? Porque essas pessoas especificamente estão falando? Todo pastor tem autoridade porque ele é ministro da palavra, ele é servo da palavra. Todo presbítero tem autoridade porque ele maneja bem a palavra da verdade. Todo homem tem autoridade quando fielmente trabalha e expõe a palavra. E é por isso que nós devemos ouvi-la, não por causa de quem fala.
Quando a gente entende que Deus fala pela sua palavra e a autoridade está nela, a gente aprende então a valorizar a pregação ordinária, meus irmãos. Nem sempre Deus vai pastorear a gente por meio daquilo que impressiona, emociona e viraliza. Nem sempre, nem sempre. Muitas vezes Ele vai fazer isso justamente por meio da leitura fiel da Escritura, da exposição sincera do texto, da exortação amorosa, num culto simples, mas centrado na verdade. E a fé madura aprende a descansar nisso. Deus vai ensinar a sua família quando você abre a Escritura e deixa a Escritura falar. Por isso, reconhecer a origem divina da palavra é entender que ela não se curva às nossas preferências. Ela não tem autoridade porque ela é falada com sotaque paulista ou carioca. Isso não existe. Ela não tem autoridade porque ela tem 1000 visualizações. Ela tem autoridade porque vem de Deus. Porque ela vem de Deus. Quando você então é instruído pela palavra, você não precisa consultar o especialista. Porque a autoridade não está no especialista, está na palavra. Está na palavra. Mas além de reconhecer a autoridade da palavra de Deus, porque sua origem é divina, a gente precisa reconhecer também porque ela carrega o juízo contra a falsa religião. A gente precisa ouvi-la e tremer. O verso 16 e 17 deixa muito claro isso. Aqui há um episódio singular no livro de Amós. Porque capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, Amós está falando ao povo. Capítulo 6 também. Mas aqui, especificamente, no livro de Amós, ele fala com um homem. Ele se dirige a uma pessoa. E ele se dirige a Amós dizendo, ouve a palavra do Senhor. E veja, esse imperativo é tão gritante, meus irmãos, porque o sacerdote era aquele que deveria ouvir a palavra do Senhor. Ensinar a palavra do Senhor, deveria guardar a palavra do Senhor. E aqui há um profeta dizendo, sacerdote, ouve a palavra do Senhor. Em vez disso, Amazias havia se tornado um representante dos interesses do rei, resistindo à palavra e pervertendo a fé do povo. Por isso, de modo representativo, agora ele recebe em si mesmo uma sentença que mais tarde cairia sobre todo o povo. E o que Amós profere aqui é um discurso de juízo clássico. Está aqui muito bem exposto o juízo. Ele começa com um chamado de atenção e segue-se com acusação. E qual que é a acusação? Tem 2 elementos. Primeiro, Amós deixa claro que isso era uma prática constante dele, quando ele diz, tu dizes. É como se ele dissesse, olha, você faz isso frequentemente. Você tem feito isso durante todo o tempo que eu estou profetizando aqui em Israel. Você fica espalhando para as pessoas que sou eu que está se opondo ao rei, não ao próprio Deus. Era uma postura constante de Amazias. Segundo, a proibição que Amós está acusando Amazias se encontra de forma paralelística. A segunda linha rima com a primeira. Mas há uma coisa muito interessante aqui, porque quando ele diz, já não falarás e não profetizarás, esse não profetizarás poderia ser traduzido como não gotejarás. É como se ele atribuísse a profecia a uma gotinha que fica caindo na cabeça do povo, irritando o povo. Para ver como Amazias trata a mensagem de Deus como algo inoportuno, como algo irritante. Ele se incomodava. E em seguida, reaparece com todo o peso a fórmula que Amazias vinha desprezando. Em vez de dizer assim diz Amós, Amós lembra ele que quem está dizendo assim diz o Senhor. E agora já não vem mais como uma advertência para ser ignorada, mas vem com uma sentença. E essa sentença é marcada por forte ênfase contra o sacerdote. É cheio de pronome. Tu, você fez isso, você fez aquilo, acontecerá isso com você. Sempre marcando, foi você que fez isso. Mas quais são esses juízos? Sua mulher se tornaria prostituta, ferindo a pureza exigida ao sacerdote. Seus filhos serão mortos, eliminando qualquer possibilidade de sucessão sacerdotal. A terra que ele tanto procurou proteger da palavra de Deus, da palavra profética, seria retirada e repartida.
E por fim, ele morreria em terra impura. E a ironia aqui é evidente, meus irmãos. Aquele que deveria zelar pela distinção entre puro e impuro, terminaria sua vida numa terra em que ele não poderia prezar pela pureza. Ele vivia ali, ele seria impuro para sempre. E aqui há algo que deveria nos fazer tremer, meus irmãos. Aparece o princípio de solidariedade pactual, no qual o cabeça padece e toda a sua família padece. E toda a sua família padece, sofre com ele. E a última linha da sentença volta-se novamente contra Israel. Como já havia anunciado no verso 11, Israel seria levado cativo como juízo por ter abandonado a aliança de Deus. O que esse texto nos mostra, meus irmãos, é que a falsa religião não livra ninguém do juízo de Deus. O fato de você ter práticas religiosas não te livrará do juízo de Deus. Ao contrário, atrai. Amazias era sacerdote, estava no templo, exercia função sagrada, tinha influência, tinha posição. E ainda assim, quando ele se colocou contra a palavra do Senhor, nada disso foi suficiente para livrá-lo do juízo, para protegê-lo. E isso é assustador, porque nos ensina que não basta ter aparência religiosa, é preciso se submeter à palavra de Deus. É preciso submeter à palavra de Deus. A mesma palavra que muitos deturpam e manipulam para validar as suas ações é a mesma palavra que vai se levantar para nos condenar, meus irmãos. Por isso, pensem o quanto nós podemos ser negligentes quanto aos preceitos de Deus enquanto a gente se veste de capa religiosa. E viver assim, meu querido, é uma quebra frontal do terceiro mandamento. Viver dessa forma é uma quebra frontal do terceiro mandamento. E Êxodo 27 diz, assim diz o Senhor, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Em outras palavras, Deus não permitirá que alguém carregue o seu nome e viva de forma leviana com a sua palavra. Portanto, viver religiosamente, enquanto se rejeita a palavra de Deus, é uma das formas mais frontais e graves de profanar o próprio nome de Deus. Isso revela que a sua palavra está sendo usada apenas como ornamento de uma vida que, no fundo, se rebela contra Deus. Em 1912, certamente vocês já viram o filme e choraram bastante, o Titanic recebeu vários avisos sobre os gelos e os icebergs que estavam à frente dele. Ao longo do dia 14 de abril, inúmeros navios mandaram mensagens para o Titanic, alertando a perigo no trajeto, a perigo à frente. O problema não foi falta de aviso. Houve aviso. O problema foi o desprezo pelo aviso. Foi o desprezo. A gente sabe da história, provavelmente você chorou lá, com o Leonardo DiCaprio morrendo. No fim, o navio colidiu com o iceberg e afundou. Não foi falta de aviso, portanto, meu irmão, pare de flertar com o pecado. O final é a destruição. Minha irmã, pare de endurecer o seu coração, seja submissa. O final disso é a destruição. Jovem, você não sabe de tudo. Deixe a sua arrogância de lado. Se submeta à palavra de Deus. O final disso é a destruição. Senhores, sejam humildes. Idade não é sinônimo de sabedoria. No fim, é solidão e destruição. Se submetam à palavra de Deus, porque no fim de uma vida que rejeita as Escrituras, ainda que religiosa, o fim dessas coisas é a destruição. É isso que esse texto nos mostra. Deus avisa e confronta, mas quando a palavra é desprezada, minimizada, rejeitada, o resultado é a ruína. Amazias primeiro distorceu, depois procurou silenciar-se. Ele não reconheceu que essa palavra tinha autoridade divina. O fim disso foi o juízo de Deus. Portanto, reconhecer a autoridade que vem da palavra é saber que ela não apenas consola e dirige, mas ela também carrega juízo contra aqueles que vivem uma falsa religião. Mas veja, meus irmãos, o juízo não é a última palavra da aliança. Quando a gente lê esse texto, a impressão que dá é que acabou. É desesperador ler até aqui.
tudo termina sem esperança. E, de certo modo, o Senhor é especialista em derrubar nossas falsas seguranças. A gente precisa lembrar de uma coisa, que essa disciplina aqui, proferida contra o Reino do Norte, não provém da indiferença de Deus. Pelo contrário, vem do seu amor pactual com esse povo. Capítulo 3, verso 2, o próprio Deus diz, por meio da boca de Amós: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. O Senhor está cuidando desse povo. E nós sabemos que esse juízo aconteceu no ano 722. O Reino do Norte foi levado cativo para a Síria, foi destruído, o juízo veio, a falsa segurança caiu e a disciplina do Senhor se concretizou. Mas o mesmo Deus que derruba a falsa segurança do seu povo é o Deus que promete restaurá-lo. Por isso, depois de anunciar a ruína, Amós também anuncia a esperança. Deus cumpre as suas promessas. E nós vemos isso justamente no capítulo 9 do profeta Amós. Ele diz: naquele dia, ou seja, no último dia, ou no dia do Senhor, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Isso significa que o juízo não seria a palavra de Deus, não seria a palavra final de Deus para o seu povo. O reino seria abalado, os santuários seriam atingidos, a falsa segurança seria destruída, mas a promessa de Deus continuaria de pé. A esperança, portanto, já não estaria mais naquelas estruturas corrompidas, mas na restauração que o próprio Deus traria soberanamente. E aqui a esperança se torna mais clara, porque quando Amós fala do tabernáculo caído de Davi, ele não está falando de uma tenda ou de uma estrutura antiga, mas da casa real de Davi, que estava em ruínas. Estava em ruínas. E é exatamente aqui que Cristo entra na história, porque ele cumpre essas promessas. Ele é o filho de Davi, ele é o prometido, ele é o rei prometido, aquele que, por meio de quem Deus restauraria o seu povo, o tabernáculo caído de Davi. Mas veja, meus irmãos, Betel significa casa de Deus. Esse lugar, local de adoração, local de encontro com Deus, local religioso, havia se tornado um lugar onde Deus não era mais honrado. Era uma religião, como eu disse, moldada por vontade humana. Por isso, a esperança não podia vir daquele lugar, de uma religião que abandonou a Deus. Nem da preservação dos seus santuários, nem da força da monarquia. Ela deveria vir do próprio Deus. E em Cristo, meus irmãos, Deus não apenas restaura um reino, mas nos dá um verdadeiro lugar de encontro com Deus. Em Cristo, Deus nos dá um lugar de verdadeiro encontro com Deus. Portanto, fuja de Betel. Saia de Betel. Não recorra a Betel. Vire as costas para uma vida de religião vazia. Recorra a Cristo. Porque em Cristo o pecador encontra o que Betel jamais poderia oferecer. Em Cristo o pecador encontra aquilo que só Deus pode dar. Refúgio contra o juízo de Deus. Reconciliação verdadeira com o Senhor. E veja, a libertação de toda a hipocrisia da falsa religião. Portanto, fujam de Betel, recorram a Cristo, é nele que nós temos a verdadeira religião. É nele que a gente aprende, então, enfim, se submeter à vida, à palavra de Deus. E, de fato, ter uma vida verdadeira diante do Senhor. Portanto, meus irmãos, corram para Cristo. Ele é o local de encontro com Deus. É nele que nós temos verdadeira religião. Fujam de Betel. Se apeguem a Cristo. Eu gostaria de convidá-los a fechar os seus olhos, para que a gente orasse, e depois eu retorno a palavra ao reverendo Rafael. Senhor Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nosso coração é teimoso, Senhor. Nosso coração consegue pegar coisas boas
e estragá-las. Nosso coração, Senhor, é tão impenitente que nós conseguimos pegar a Tua palavra e sujeitá-la a nós, Senhor. Nosso coração, Senhor, distorce. Muitas vezes procura silenciar. Nosso coração, Senhor, rejeita a Tua palavra. Por isso nós estamos aqui diante do Senhor, Senhor, para confessar os nossos pecados. Todavia, ó Deus, a Tua palavra diz que no Senhor nós temos refúgio contra a Tua ira, por causa dessa rejeição, Senhor. Por isso, Deus, nós não queremos mais viver sem uma vida religiosa, vazia, sem consistência. Mas sim, Senhor, como nós aqui lemos, queremos temer diante do Senhor, reconhecendo que a autoridade da Tua palavra repousa nela, porque é o Senhor quem diz, é o Senhor quem fala. Nós não queremos mais usar de desculpas para obedecer a Tua palavra, Senhor. Nós não queremos ignorá-la quando ela está clara para nós. Antes queremos nos submeter por isso, Senhor. Como aqui fomos instruídos, nós queremos sair de Betel e encontrar no Teu Filho Jesus, o verdadeiro Filho obediente, aquele que obedece, aquele que ouve a palavra e submete. Queremos encontrar nele forças, Senhor, para submeter a nossa vida à Tua palavra. Afasta de nós, Senhor, toda teimosia, toda dureza do nosso coração. Afasta de nós, Senhor, o cinismo daquilo que está claro e fingimos não entender. Afasta de nós, Senhor, o amor por nós mesmos e nos dê um coração ensinável. Mas, acima de tudo, Senhor, nos leva para perto de Cristo, que nos livra do juízo contra a falsa religião. Ajuda-nos, essa é a nossa oração. No nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Pastor Rafael.